Um, dois, testando o som. Glória a Deus, aleluia. Um, dois, aleluia.
que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me na solidão que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, tua presença. Guia-me para que eu te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que me chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Jesus, tu és e ao meu nome eu clamarei. E nem nas ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Os céus estão abertos, igreja. Continue glorificando, continue glorificando. Amém. Glórias a Deus. O culto hoje é direcionado pela IE Jovem. Glórias a Deus por isso. Muito feliz por mais um grupo da IE Jovem. Amém. Eu queria convidar a minha esposa, a Diaconisa Fabiana, para fazer essa oração inicial. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar esse culto nas mãos do Senhor. Senhor Deus do céu, tô tendo um treco. Aí ela falou, vou contar um segredo. Ela disse que se ela cair aqui nervosa, ela vai dizer que é da unção. Ah, mas que nada, gente, ela tá nervosa. Mas ela vai ficar tranquila agora, né? Agora vai ficar tranquila. Vamos nos colocar de pé então para orar pela Paola. Senhor Deus e Pai, tens falado com a igreja, tenho por certo, Senhor, que já tens colocado a palavra no coração da família, Pai. Usa ela, Senhor, com poder, com autoridade, e que possamos estar atentos, Pai, para ouvir a Tua palavra e aplicá-la, Senhor. Que a palavra, Senhor, venha direto aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia enquanto vocês procuram. Eu já vou fazer os agradecimentos, tá? 1 Coríntios, o capítulo número 1, o versículo 26 a seguir. Então, primeiramente, agradecer a Deus, por essa rica oportunidade
Agradecer ao casal, a minha irmã, né? E o Rafa, meu cunhado, pelo convite, e ao pastor Júlio por ter autorizado. Né? Então, ela contou o meu segredo, não vou poder mais cair aqui. Né? Fez uma revelação. Eu agradeço a Deus. Vamos ler a palavra de Deus então. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. 1 Coríntios, o capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Lá no 31, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Você pode tomar o seu assento. Antes de adentrar na palavra, eu quero dar uma breve experiência que eu tive com Deus sobre essa palavra. Há uns 2 meses atrás, a Fábio comentou comigo que teria esse culto dos jovens. E aí, brevemente, ela falou, bem, tu poderia pregar para mim, né? Eu falei, não. Tem um monte de gente aí para pregar, um monte de pregador renomado aqui que a gente viu, né? Vê na igreja, na IEG. E ficou por isso. E aí, recentemente, nós fomos à Serra Catarinense. E nós estávamos numa estrada assim, com bastante quilômetro de caminhada, né, de carro. E tinha um pomar, né, bem grande, quilômetros de pomar, assim, que era uma árvore, a maçã. Que lá na Serra Catarinense é uma fruta típica daquela região. Só que nesse momento, nessa época do ano, a árvore ela é muito feia. Ela é toda esturricada, toda sequinha, os galinhos dela. Gente, você não dá nada por ela, né? E aí eu olhei para aquele pomar e falei assim, meu Deus, né, vida, olha só. Vê se não é assim no reino de Deus. Vê se não é assim nos caminhos do Senhor. Porque essa árvore tão feia dá um fruto tão delicioso e tão lindo. Eu acho a maçã muito linda, né? Dá um fruto tão lindo. Não é assim no reino de Deus. Ele pega a gente com os nossos erros, seco, desprezado, a prostituta, o alcoólatra. Só que ele vê o quê? Ele vê o fruto que ela vai dar. Ele vê o fruto que nós podemos dar, né? E o Yuri falou assim, não, amém? Daí eu falei, dá uma pregação isso, né? E aí ele falou, estuda então, né? Estuda, vai a fundo na palavra de Deus e faz o teu esboço. Quando a gente chegou de viagem, aí a Fábio mandou o post do culto da Ilha Jovem. Eu só quero dizer que já estás convocada, eu já falei para o pastor Júlio, é você que vai levar a palavra. E aí eu pensei, Senhor, eu não vou ligar, porque eu tenho certeza que foi tu que me deu aquela palavra lá na nossa viagem, né? Em tudo o Senhor fala conosco que nós precisamos estar atentos. E quando eu fui estudar a fundo, realmente com os jovens, o pastor falou algo na quarta-feira, e o Senhor confirmou hoje através do irmão Danilo, que nós temos muitos jovens que precisam ser curados, porque eles se acham, e é o tema da minha pregação, os improváveis, o rejeitado, aquele que não vai dar nada, aquele que a vida e o diabo insistem em falar que você é um erro, você é um acidente, porque às vezes não tem o pai ou a mãe cristão, e eles proferem, né, sendo usado pelo inimigo, palavras que machucam, palavras que atingem a tua alma, né, a tua honra como pessoa. E através dos improváveis é que Deus opera o milagre dele. E é por isso que eu li essa passagem, porque eu fui ver, Senhor, é isso que tu queres falar com a tua igreja, é isso que tu queres falar com os jovens, então? E aí eu fui lendo essa palavra em 1 Coríntios, porque o Senhor, Ele não escolhe aquele com diploma, Ele não escolhe aquele com dinheiro, Ele não escolhe aquele que tem os maiores dotes, não, pelo contrário. Ele escolhe os improváveis para que nos demonstre que a glória dele nos basta e é ela que tem que reinar e brilhar na nossa vida. Porque se fosse aquele rico, falaria, eu tenho dinheiro para dar essas 300 marmitas por semana, muito fácil.
Mas o pastor Júlio vai ver o quê? A glória do Senhor em prover o dinheiro para a marmita, porque o pastor Júlio não tem, é totalmente pela fé. Não é, pastor? Então o Senhor quer mostrar para nós, assim como Ele mostrou na vida de muitos personagens da Bíblia, que Ele pega o improvável sim, que Ele depende e precisa do improvável sim, porque é a glória dele que vai brilhar. E eu quero falar de 3 personagens da Bíblia que vai ilustrar a minha pregação de hoje. O primeiro deles é Moisés. Nós sabemos que Moisés foi um grande líder. Só que antes de ser um grande líder, ele era o improvável. Ele se achava improvável. Porque quando o Senhor chega até ele, né, a história de Moisés é muito grande, mas eu vou falar de adulto já. Quando o Senhor chega até ele está lá, né, apacentando as ovelhas do sogro, e ele aparece para Moisés através de uma sarça ardente, e ele conversa com Moisés. Olha, Moisés, eu escutei o clamor do meu povo. O meu povo está sendo açoitado lá por Faraó, lá pelos egípcios, e eu preciso de ti para salvar eles, para libertar o meu povo lá, né, do Egito e levar até a terra prometida. Só que o que Moisés fala para ele? Eu vou lá libertar. Quem eu? Né? A gente fala isso. Quem eu vou lá libertar? Eu vou chegar assim para eles e vou falar o quê? Olha eu. E o Senhor fala para Moisés, sim, é você, porque eu sou contigo. Eu vou contigo. Você não vai sozinho. A minha glória vai contigo, ou improvável, né? Amém? E aí Moisés novamente fala, não, Senhor, mas eu vou lá e não sei falar, eu não sou eloquente. Inclusive eu sou embargado de voz, né? Não sei se ele tinha um defeito na voz. E o Senhor fala novamente para ele, você vai, porque eu vou colocar as palavras na tua boca, ou eu vou dar uma outra boca para ti. Não é assim que o Senhor faz conosco? Ele fala, vai. E aí o que Moisés fez? Ele obedeceu e ele foi, mesmo sendo o improvável. E nós sabemos que Moisés, ele foi um grande homem, ele foi um grande exemplo. Ele libertou o povo, ele conduziu o povo à terra prometida. Ele abriu o mar vermelho, ele operou muitos milagres. E é assim que Deus faz com os improváveis. Ele opera grandes feitos através dos improváveis. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês é Davi. Quem não conhece a história de Davi? Se você ainda não leu sobre ela, você precisa ler, porque Davi é um grande exemplo de homem de Deus para as nossas vidas. Ele era um improvável. Quando Deus fala para Samuel assim, olha Samuel, eu não estou mais me agradando do rei Saul. O meu espírito já não está mais com ele. Eu quero que você unja um outro rei. Eu preciso que você levante outro rei. E Samuel prontamente fala, né? Então, onde que eu vou achar outro rei? E o que Deus fala com Samuel? Você vai até a casa de Jessé. Lá, com certeza, você achará o meu ungido. E Samuel simplesmente foi até a casa de Jessé. E chegando lá, ele se apresenta, mas ele não fala para o que foi. Ele não fala para o que foi. Mas quando ele chega à casa de Jessé, ele sabia porque ele tinha ido lá. Mas ele não conta a Jessé o porquê ele foi. E quando ele chega lá, ele já dá de cara com o primeiro filho de Jessé, que é o Eliabe. Esse é forte, esse é grande, esse é bonito, esse é guerreiro. E Deus fala o que para ele? Pode parar de olhar, porque não é esse. Eu não vejo a aparência, eu não vejo a estatura. Eu não vejo como o homem vê o exterior, eu vejo o interior. Samuel não é esse. E aí Jessé traz um novo filho, né? Apresenta um novo filho e apresenta o outro. Eu anotei os nomes. Abinadab, depois chama Sama. E aí Deus fala, também não é esse. E Jessé apresenta todos os 7 filhos para Samuel. E todos eles o Senhor fala o quê? Não é esse. E aí vem o improvável. E aí Samuel, né? Jessé, tem outro filho? Aí vem o improvável. Eu tenho um. O
O pequenininho, o menor, ele está lá apacentando as ovelhas. Chama ele. E quando Jessé chama, Deus fala o quê? É esse. O menor, o improvável, o pequeno, o fraco, talvez o rejeitado, porque o pai de Jessé era o pai dos 8 filhos. Talvez Samuel era o pequenininho, o Davi era o pequenininho, era o fraquinho, e Jessé não dava atenção para ele. Não, eu vou dar para os mais fortes, para aquele que é guerreiro. E aí nós vamos ver, que o Senhor fez grandes coisas através da vida de Davi. Davi foi um grande rei. Davi foi um homem muito sábio. A palavra vai nos falar que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele fez o reinado dele, muito próspero, muito sábio. Ele venceu grandes batalhas. E também agora um outro homem, Gideão. Da mesma forma, nós vamos ver na palavra que o Senhor, ele usa um anjo e vai até Gideão e fala o quê? Gideão está lá escondidinho porque os midianitas estavam afrontando, estavam açoitando também o povo de Israel. E o anjo aparece para Gideão lá ele estava malhando lagar, malhando trigo no lagar, escondidinho lá. E o anjo aparece para Gideão e fala assim: olha, Gideão, eu ouvi o clamor do meu povo e eu vou usar a tua vida para libertá-los. E o que Gideão fala? Olha o improvável. Senhor, o menor da minha família, a minha tribo, de Manassés é a menor, é a mais pobre que tem. E o que o Senhor fala para ele? É você, Gideão, vai nessa força, homem valoroso. Olha o valor que Deus deu para Gideão, homem valoroso. Enquanto ele se achava menor, ele se achava pequeno, Davi era o menor, era o pequeno, Moisés era o que tinha defeito, o que não sabia falar. Os improváveis e rejeitados, os fracos, aquele que ninguém dá nada. E é isso que eu quero falar nessa noite com você, para toda a igreja, porque o Senhor falou, Ele quer curar, porque Ele precisa curar para usar. Ele precisa mostrar que talvez você se ache um improvável, mas é através da tua vida que Ele vai realizar os grandes feitos que Ele tem nessa igreja. Os planos que Ele tem para IEGEM, Ele precisa usar o improvável, que é você, que se diz que não é nada, que é o pequeno, que não pode, que não sabe falar. O pastor Júlio que chame outro, porque eu não sei. O que eu vou fazer lá? Não, é você mesmo. É o que não sabe, porque a glória dele vai se manifestar através da tua vida. E aí eu vou te dizer que essas pessoas, elas não eram perfeitas. Elas se achavam pequenas, mas elas eram falhas. E é isso que o Senhor quer nos mostrar, que Ele usa. Ele, na verdade, ele não concorda com a nossa falha. A Fábio falou, Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado. Mas Ele te chama como você está. E aqui você vai mudar, aqui Ele vai trabalhar na tua vida. E foi assim com Davi. Nós vamos ver em 2 Samuel que Deus faz uma aliança com Davi. Deus faz uma aliança, Deus manda o profeta Natan falar para ele, olha, hoje eu faço uma aliança contigo, Davi. Eu faço uma aliança onde a minha misericórdia vai aonde tu estiveres. Nenhum dos teus inimigos vão te derrotar. Tu vais sair vencedor de todas as tuas batalhas. Davi era perfeito? Não. O Senhor fez a promessa? Fez. 4 capítulos depois nós vamos ver o quê? Davi pecando com Betseba. Mudou os planos do Senhor? Não. Atrasou um pouco? Sim. As nossas falhas atrasam sim os planos do Senhor, mas não impede que a promessa dele se cumpra nas nossas vidas. Por quê? O diabo, quando a gente cai ou quando a gente erra, o diabo quer colocar na nossa mente, dizendo assim, não, tu não é mais agora. Agora tu és um caído, um falido, um desprezado. Não adianta nem ir para o culto, porque é capaz do pastor Júlio revelar que tu és um pecador sem vergonha. Não é assim que o diabo faz com a gente? Mas é aí que nós devemos ir. Não, porque o Senhor me ama. Quando o filho pródigo saiu, ele errou, ele reconheceu e voltou, o Senhor estava esperando ele de braços abertos, com uma roupa nova, um anel,
com ali, né, a carne preparada para receber Ele. E é assim que o Senhor recebe nós, como pecadores que somos, como falhos que somos, os improváveis. Talvez a tua família fale isso para ti, que você é um improvável. Quem é a Fábio, líder de jovens? Porque conhece os erros do passado dela e sempre vai querer atingir ela. Mas é ela mesma, é a Fábio mesma, líder dos jovens, porque ela é improvável para o mundo. Mas para mim, ela é a operação do meu milagre. Queres ver o provável e o improvável? Eu vou dizer para ti. Depois que Jessé, ele vê Samuel ungir Davi rei, ele olha, depois, né, Samuel vai embora, a vida continua, e o que ele faz? Ele manda os filhos para a guerra. A palavra vai nos dizer que os filhos de Jessé, os três lá, deixa eu relembrar o nome deles, o Eliabe, o Abinadab e Sama. Depois que Davi é ungido rei, eles vão para a guerra. Por quê? Porque tinha um gigante falando deles, né? Tinha uma guerra acontecendo lá e normalmente a vida continuou. E esses três filhos de Jessé estavam lá na guerra, preparados. O rei Saul havia chamado eles e eles estavam a postos. E aí Jessé falou o quê? Olha o provável. Olha, Davi, você vai lá levar marmita para os teus irmãos. Vai e volta, prepara o pão, prepara o leite. Vai, eu quero que você vá até lá, leve para os teus irmãos e volte com a marmita vazia, porque eles estão em batalha. E aí olha o improvável. Ei, Davi, vai lá levar a marmita, mata o gigante e traz na cabeça dele. Foi isso que Deus fez com a vida de Davi. Enquanto Jessé, né, o pai dele, pensava que ele era um improvável, ele foi levar a marmita, deixou a marmita de lado e foi matar o gigante. E ele falou o quê? Olha, gigante, Golias, tu vem com espada, né? Tu vem afrontando o meu Deus, mas eu vou até ti como Deus de Israel. O improvável, a glória do Senhor se manifestando através da vida de Davi. Então, quando o Senhor escolhe os improváveis, não é para que a minha falha prevaleça, mas é para que a glória dele se manifeste nas nossas vidas. Porque ele chama o improvável para trazer a restauração. Ele chama o improvável para trazer a cura e através da tua vida ele poder trabalhar, ele poder operar o milagre dele. Porque ele poderia escolher tantas outras pessoas. Mas o que a palavra fala? Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas, as fracas, os rejeitados, as prostitutas, os alcoólatras. Enquanto o mundo está dizendo, tu és um improvável, você não vai dar nada, você é um erro, você é um acidente. Se fôssemos ver pelo provável, onde é que Moisés estaria hoje? Né? Naquela época. Moisés continuaria ali apacentando as ovelhas do sogro, continuaria normalmente com a vida dele. E olha quem ele foi na história da Bíblia. Se fosse pelo provável, Davi continuaria apacentando as ovelhas lá na fazenda do pai dele. Se fosse pelo provável, Gideão permaneceria escondido, porque a tribo dele era a menor, era a mais pobre. E é isso que eu quero falar com a igreja hoje nesta noite. Você tem um valor que só Deus pode dar. Você tem um valor que Deus vê, não o homem. O homem não vê o teu valor, pelo contrário. Muitas vezes é o pai ou a mãe que te rejeita. Mas o que o Senhor fala? Lá no ventre eu te formei, lá no ventre eu já tinha um plano contigo. O teu pai e a tua mãe natural podem te rejeitar, mas eu não. Porque eu sei o teu valor. E eu sei o que eu posso fazer contigo na minha obra. Tu és o improvável, mas para Deus você é o milagre dessa igreja. Através da tua vida é que Deus vai levar, né? Levar e operar os feitos dele. E quando eu estava estudando essa palavra, é isso que o Senhor tinha para os jovens. Até tem um hino que eu pedi para Esther louvar e ela vai louvar. E eu quero que você preste atenção na letra desse hino, porque é isso que o Senhor fala. As minhas falhas, as minhas quedas
não podem medir o meu valor. A minha queda e o meu erro não pode medir o meu valor. O Senhor sabe da minha fraqueza. O Senhor sabia da fraqueza de Paulo. E Paulo ora para o Senhor: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o que o Senhor fala para ele? Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. E quando eu estava ali, né? Eu estava feliz, aguentando para eu não chorar horrores, porque assim, só Deus sabe o quanto a minha família era um improvável, o quanto eu era, minha irmã era um improvável. E hoje nós estamos aqui, essa família linda, né? A dona Nilce, uma mãe maravilhosa, o Rafa, um esposo maravilhoso, acolheu a minha irmã. E hoje ela é, né, uma bênção nas nossas vidas, porque quem está ao lado presencia o testemunho. Quem está ao lado presencia o improvável se tornar um milagre. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. E eu estava ali, assim, repleta de alegria e de gratidão, porque o Senhor fez isso. O Senhor nos tirou de lá, o Senhor nos curou, o Senhor pegou o improvável e eu estou aqui pregando. A Fábio ministrando culto, ministrando para os jovens, sendo líder dos jovens, a minha família. E muitas vezes nós não temos essa família, porque os meus pais não foram pais. Eles também eram improváveis. E eles deram aquilo que eles tinham. E hoje eu olhar a minha família, o meu esposo, a minha filha poder me chamar de mãe, e realmente eu ser uma mãe para ela, coisa que eu não tive. A minha mãe não era mãe. E assim nós temos muitos jovens aqui que às vezes são órfãos de pais vivos. Tem pai e tem mãe, porém não verdadeiramente como o Senhor planejou. Porque os planos que o Senhor tem para a nossa vida, a palavra dele fala que é muito maior do que nós podemos imaginar. Só que o diabo se faz presente neste mundo também. E ele fala, a palavra fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele tenta fazer com as famílias diariamente. Então tem pessoas que não têm pai porque perderam o pai para a bebida. Tem pessoas que não têm mãe porque perderam a mãe para a prostituição. E tem pessoas, né, que infelizmente faleceram ou também nem conheceram os seus pais. Mas o Senhor vem para dizer o quê? Pode o teu pai e a tua mãe te abandonar, mas eu não. Eu sou contigo. Eu vou contigo. Não sabe falar? Eu coloco as palavras na tua boca. Davi, tu és o menor, mas eu vou contigo. Eu te faço grande. A minha graça te basta. A minha graça te leva. A minha graça faz. Aleluia. E para terminar eu quero ler a passagem, né, que eu nem vi o horário, mas eu acho que eu tenho que ver um pouquinho, mas tem um hino ainda, tá? Em 2 Samuel, a aliança que o Senhor faz com Davi é lindo porque vem o quê? Vem confirmar que ele era um improvável, mas não tem problema, porque eu te faço grande. Olha só. Agora, pois, assim dirás, 2 Samuel, o capítulo 7, do 8 a seguir. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo e sobre Israel. Eu te tiro lá improvável, fraco, rejeitado, prostituta, o pequeno, o menor, e eu te coloco aonde? Em lugar de príncipe. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e te fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Vai lá para o 15. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo estas palavras. Aleluia. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. O jovem que muitas vezes se acha o fracassado, se acha um erro,
Não, realmente eu nasci para sofrer, eu não dou nada. Tudo que eu boto a mão não dá certo, nada evolui, nada prospera. Eu começo um curso e não termino. Né? Assim como tem irmãos assim também, não jovens. Nós temos muitos adultos frustrados também, que começam e não terminam, que não tem um plano, um projeto de vida, não tem esse projeto assim, né? Se acha assim, não, eu nasci para sofrer, eu já tenho 36 anos e olha o jeito que eu tô, realmente eu vou morrer assim, é assim que o diabo quer que você pense. Porque Deus não. Deus tem planos e pensamentos muito maiores, como eu falei. Deus tem planos de prosperar. Deus tem planos de dar tudo o melhor para as nossas vidas. Ele tem um plano de constituir a nossa família segundo a vontade dele, na casa dele. Só que ele faz algo. Ele escuta o clamor. Vocês viram o que eu falei, né? Quando Deus chegou a Moisés e falou assim, olha, eu escutei o clamor do meu povo. Quando ele chegou a Gideão, eu escutei o clamor do meu povo. Rei Saul, a mesma coisa, ele já não estava mais agradando a Deus. Ele precisava de um rei que atendesse à vontade do povo, porque ele já sabia que o povo ia sofrer na mão de Saul. Então, quando Deus chama o improvável, eu e você, ele tem uma missão. Então, nós precisamos nos posicionar como soldado, como atalaia do Senhor, para ir e fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Por isso que eu não pude negar o convite da Fábio. Nós somos, né? A gente fala, eis-me aqui, Senhor, nos molda, nos usa, então usa. E quando o Senhor chama, se Moisés não tivesse obedecido, ele chamaria outro, com certeza, mas ele chamou Moisés. Só que hoje ele chama você, e talvez não tenha outro para o pastor Júlio chamar. Nós estamos em tempo de pandemia, a igreja está menor agora, está vindo menos irmãos. Aquele que o pastor Júlio vai chamar, talvez a obra fique parada, porque o pastor Júlio não tem com quem contar. E aí? E aí a obra vai ficar parada? O povo vai ficar clamando? Se você tem um vizinho que está com problema, você vai dizer, não, eu vou ligar para o pastor Júlio ir lá orar por ele. Você não vai? O improvável não vai? Essa alma vai ficar sem ouvir a palavra do Senhor? A alma vai continuar clamando a Deus se não tiver quem vá? Essa alma vai continuar perdida? Essa obra vai ficar sem ser feita? É para isso que o Senhor nos chama, para ser o improvável na obra dele. Com defeito, com fraqueza, com as nossas falhas, e no decorrer do tempo ele vai moldando, ele vai limpando. A árvore da maçã, ela é linda depois de pronta, né? Só que ela também precisa de cuidado quando ela está feia. Tinha o pomar e tinha um monte de rede. E daí nós perguntamos para o Senhor, olha, essas árvores, eu vi que ela tem um monte de rede protegendo ela. Daí ele falou assim, olha, quando ela está assim, seca e feia, ela dá uns brotinhos, bem pequenininho. Só que esse brotinho tem que ser protegido. Porque se ele não é protegido, quando a árvore fica bonita e dá a maçã, ela vem cheia de manchas marrom. Estraga, muitas delas tem que ir fora, porque estragou muito, e aí perde aquela colheita. E é exatamente assim que o Senhor faz conosco. Ele pega